Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Se você ainda não assina o nosso podcast, você pode fazer isso via iTunes, Android e Podflix. Só assinando o nosso podcast você vai recebê-los assim que eles forem publicados. Então não vacila e garanta já as edições do nosso podcast toda semana. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana é o Zeca Azevedo, do Combate.com. Ele que acompanhou muito de perto os bastidores aí do UFC 223. Ele está falando com a gente direto de Brooklyn, Nova York. Seja bem-vindo, Zeca. Obrigado, Coutinho. Prazer estar falando com você e com os amigos. Para começar, eu queria primeiro saber sua impressão. Já deu para notar, você sobreviveu, né, essa semana insana que foi. Eu acho que para qualquer jornalista foi um prato cheio, muitos acontecimentos. Mas para começar, como é que é para você chegar ao final dessa cobertura? O que ela representou para você? A gente tava... quando o UFC começou no sábado, parecia até que era mentira. De uma semana tão confusa e me chamou a atenção também a imprensa americana, né? Assim, minha segunda vez cobrindo o UFC fora do Brasil, tinha ido a Las Vegas no último UFC do ano passado. Enfim, quando você tá no meio do turbilhão, às vezes você não tem noção do quão grande é aquilo que tá acontecendo, né? Mas olhando pra imprensa americana, também assustada, muito jornalista que tá acostumado a cobrir, enfim, UFCs grandes como esse há tanto tempo, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pô, se esses caras estão assustados, é porque a coisa realmente é muito grande, né? Porque no meio do turbilhão você só tá querendo ir atrás da notícia, tentando entrevistar alguém, enfim, e reportar pro público e tal. Então, no meio do turbilhão, às vezes você não tem noção. Mas realmente foi uma semana que parecia não ter fim. Depois de tudo que aconteceu com o Conor, veio uma pesagem também, Max Holloway fora da luta. Então, assim, a cada acontecimento você pensava, pô, não é possível que isso tá acontecendo. Mas quando começou a UFC no sábado, eu falei, bom, agora vai. E o evento também foi muito bom, com boas lutas, brasileiro ganhando. Então, assim, quando chegou o sábado, final da coletiva, eu falei, bom, agora já foi, graças a Deus, também terminou. Fortes emoções, né, Zeca? Agora, pra começar, pra galera que tá ouvindo a gente, muita gente, tanta coisa aconteceu, só pra contextualizar a galera que talvez tenha perdido alguma coisa. Pra começar, o Khabib Nurmagomedov ia enfrentar o Tony Ferguson, mas durante a semana ele teve vários outros adversários, né? O Max Holloway chegou pra pesagem, mas acabou vetado pela comissão atlética, que não tava em condições físicas, não tava saudável, né, pra uma disputa de cinturão. Aí depois o UFC acabou cogitando aí o Anthony Pettis, o Paul Felder, e acabou que o Al Iaquinta, que enfrentou o Khabib Nurmagomedov. Mas antes dessa confusão em relação ao adversário do Nurmagomedov, a gente teve aí o furacão Conor McGregor, que passou pelo Brooklyn, em Nova York. O McGregor, ele chegou com uma gangue, né? Chegou com um bonde pesado lá dos amigos dele e simplesmente atacou o ônibus do UFC, que estava o Nurmagomedov. Ele quebrou um vidro com um carrinho que ele jogou, acabou ferindo outros lutadores. Michael Chiesa e Ray Borg ficaram sem trabalhar por conta disso, eles foram feridos nesse ataque. E eu queria saber primeiro, começando para falar dessa situação do McGregor, como é que foi para você que estava lá? Você ouviu alguém falando do McGregor ou você viu ele aparecendo? Como é que foi essa chegada do nada e tão bizarra do McGregor? Bom, acho que eu posso dizer que o furacão McGregor passou literalmente do meu lado. Na quarta-feira, teve uma coletiva de imprensa com os 4 principais lutadores, Dana White, e ele foi perguntado da expectativa se o Conor viria ou não a Nova York, já que a luta principal tiraria do irlandês o título, o cinturão do peso leve. Alguém o ganharia. E o Dana afirmou que não tinha essa expectativa de que ele viesse, não acreditava, até disse que gostaria que ele estivesse aqui no Nova York no dia da luta para assistir, mas que ele não acreditava que isso estivesse nos planos do Conor. Bom, e aí menos de 24 horas depois a gente tem um Media Day já na entrada da arena no Brooklyn, aqui no horário de Nova York. Isso aconteceria entre meio-dia e 1 da tarde. Acabou o Media Day, as encaradas aconteceram tranquilamente, tudo normal. Cerca de 10 minutos depois eu tinha sentado no chão perto da porta de saída
porta que dá pra rua, pra calçada mesmo. Eu ia começar a bater a matéria sobre as encaradas, quando esse furacão passou do meu lado, tava do lado da porta que dava pra rua, simplesmente entrou esse bando do meu lado correndo, e naquele momento, o meu primeiro pensamento foi assim, deve chegando o staff do UFC pra retirar as coisas, pra desmontar tudo. Eles entraram correndo, eu falei assim, foi a primeira coisa que realmente passou pela minha cabeça. O pessoal chegando correndo pra desmontar as coisas, sabe? Quando eu me dei conta, quando eu olhei pra frente, e eu não sei como, eu vi o Conor. E aí, nesse exato momento, eu joguei o computador pro lado, saí correndo com o celular na mão pra tentar filmar. E outro jornalista também, presentes e tal, todo mundo pego de surpresa por essa chegada dele. E aí você via que ele tava ansioso, procurando alguém. Óbvio que na nossa cabeça passou, possivelmente o Khabib, o Holloway, enfim, quem tava ali no primeiro momento que eu pensei, ele entrou pra fazer aquela encenação e tipo, não vão tirar meu cinturão e tal. E aí na confusão toda, eles não encontraram ninguém, nenhum lutador, ninguém do UFC, e eles pegaram o elevador. Foi nesse exato momento que a segurança da arena vetou os jornalistas de seguir adiante e de ir atrás dele, exatamente. Aí dali eu não vi mais, foi quando começou a chegar notícias por outras fontes da confusão que ele tinha causado lá dentro. É inacreditável, né, Zeca? Tipo, uma coisa é o Conor McGregor, a gente até exalta o trabalho que ele faz de popularização, ele é um cara que tem uma mídia muito forte, mas acho que nessa atitude ele passou completamente dos limites, né? Uma coisa é ele gerar uma rivalidade, desenvolver uma rivalidade, e outra coisa é ele colocar em risco a integridade física e a tranquilidade, né, de quem tá trabalhando. É um absurdo ele acabar ferindo o Michael Chiesa, o Ray Borg, e até assustando quem tava naquele ônibus durante esses bastidores aí pré-luta. O que você acha que o Dana White já falou depois da luta? O Conor teve problema com a polícia dele, vai responder em liberdade a 3 acusações, né, se eu não me engano. Enfim, vai ter que se resolver com a polícia, mas o que você acha que pode acontecer em relação ao UFC? Você espera algum tipo de punição ou multa? Porque o UFC tem uma política de conduta, né? Isso tá na cartilha lá, alguns lutadores até publicaram na internet. Então, quando o lutador viola as políticas de conduta da organização, ele tem que ser punido de alguma forma. Mas você acha que vai acontecer alguma coisa? Eu acho que vai acontecer alguma coisa. A gente pode debater o que coisa seria essa, né? Diante do que aconteceu, eu esperaria que o natural pra mim seria que ele fosse banido do UFC, né? Porque é um cara que entra num lugar, arremessa uma barra de ferro contra um ônibus e atinge os companheiros de trabalho dele, da empresa. O UFC perde 3 lutas ali no final das contas por causa disso, né? O Lobov, o Chiesa e o Ray Borg, enfim, por motivos diversos. O Lobov é outro, né? O Lobov... esse cara também não pode voltar pro UFC, né? É bizarro, né? Ele claramente, na minha opinião, ele fez uma opção. Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe o porquê do estopim dessa confusão, o Artem Lobov, né, que é amigo do McGregor, ele foi meio que enquadrado pelo Nurmagomedov, mas na conversa, porque ele fez alguma declaração sobre o russo foi cobrá-lo a respeito. Os dois são russos, né? Os dois são russos. E aí vazou esse vídeo na internet, provavelmente por conta desse vídeo, o Conor McGregor foi igual um maluco até o Brooklyn pra defender o amigo. Agora, o Artem Lobov tava escalado pro evento, não sei nem aonde ele tava, acho que ele não tava, ele tava no Media Day? Não, ele não tava no Media Day, porque ele tava no card preliminar e também, enfim, das primeiras lutas, ele não tava no Media Day, ele chegou junto com o Conor nessa gangue toda. Pois é, ele claramente, pra mim, ele fez uma opção, ele tava concentrado e decidiu, quer saber, vou me juntar à minha galera e vamos entrar na porrada com esses russos. É porque o Conor a gente coloca em outro nível porque ele tem muito mais envolvido. Agora o Lobov, porra, pelo amor de Deus. É o cara que abandonou a sua luta, o seu trabalho, pra criar toda uma confusão. Exatamente, ele fez uma escolha, né? Exatamente. Fez uma escolha inacreditável. E Zeca, só pra gente fechar o assunto McGregor, o que você conseguiu sentir assim em relação... Você conversou com a imprensa lá, você trabalha com a Evelyn, né? A Evelyn Rodrigues, que também tem muito conhecimento, especialmente por viver nos Estados Unidos. Mas o que você sentiu assim de toda essa situação relacionada ao Conor? Teve um clima assim de foi mais uma besteira que o Conor se envolveu, mas daqui a pouco tá tudo bem? Ou você teve alguma impressão de que realmente a coisa ficou séria agora? Eu acho que ficou séria porque, assim, primeiro eu senti isso também no dia do evento, né? Quando passaram imagens do Conor, um vídeo promocional do UFC no intervalo do card preliminar pro principal. E aí no telão foram exibidos vários, enfim, nocautes e tal. E o Conor tava ali no meio daquele vídeo. E ele foi muito vaiado quando ele apareceu. Então, assim, o povo americano, de um modo geral,
os fãs repudiaram muito tudo que aconteceu, né? Tudo que ele causou. E eu acho que a mídia americana também passou por aí. Enfim, o cara foi preso, foi detido, né? Vai responder uma série de acusações. Então todo mundo meio que comentava, falou assim, o UFC pode passar a mão na cabeça dele, dar uma geladeira nele, mas daqui a pouco ele tá de volta. Mas assim, com a justiça americana, ele realmente vai ter, eu acho que a maior dor de cabeça dele. E isso implica em talvez não poder voltar aos Estados Unidos, né? Numa punição mais grave, passa por essa possibilidade. Então, assim, eu acho que o Conor precisa tomar cuidado agora não é nem com o Dana White no UFC, acho que isso de alguma forma vai ser contornado em algum momento, porque ele realmente continua a ser a grande estrela, mas com a justiça americana ele vai ter uma grande dor de cabeça. Pô, e o que é mais bizarro, que eu acho que no meio do furacão a gente acaba nem pensando a longo prazo, mas é que a gente tem que lembrar que esse acontecimento estúpido aconteceu exatamente em Nova York, onde que levou muito tempo pra ter o MMA legalizado. Então você imagina. Exatamente. Aqueles caras, aqueles deputados, todos os votantes que estão só esperando uma chance pra tornar de volta o MMA ilegal em Nova York, com certeza isso é um prato cheio, né? Prato cheio, exatamente. A gente vê muito a Comissão Atlética de Nova York também, né? Quem regula o evento, e aí também durante a pesagem muito se criticou, por que não deixa o Paul Felder lutar? Porque eles são muito rígidos. Então na hora eu imaginei, eu falei, cara, tudo que esses caras queriam aqui em Nova York era um acontecimento desse, como você bem lembrou, pra daqui a pouco voltar a proibir, enfim, pouco custa. Pois é, não custa nada. Agora vamos falar de luta, que é o que interessa, né, Zeca? A gente teve no UFC 223 aí, entre tantos resultados expressivos, a gente teve a vitória do Renato Moicano. O Moicano que tava invicto na carreira, a única derrota dele foi pro Brian Ortega, né, na última luta. É completamente compreensível que o Brian Ortega tá num nível altíssimo, tem pompas aí, quem sabe, de campeão na categoria. Mas o brasileiro voltou, venceu bem, ele enfrentou aí o Calvin Kattar, que é um cara que também vinha com hype bom, né? De que forma você avalia o futuro a apresentação e o futuro do Moicano? Você acha que agora, de fato, ele volta aos trilhos e pode chegar bem ao topo? Eu acho que assim, ele buscou outro caminho para essa luta, né? Claramente, eu conversando com ele por aqui, ele contou da ida dele, da saída dele de Brasília, onde ele sempre treinou, onde ele nasceu, para ir treinar na American Top Team, na Flórida, que é uma grande equipe, a equipe da Joanna Jedrzejczyk que estava no evento, por exemplo, do Tyron Woodley, da Amanda Nunes, Júnior Cigano. Então, assim, ele procurou, depois da derrota com Ortega, ele falou, parei para analisar o que estava acontecendo, eu precisava sair da minha zona de conforto e vou procurar outro lugar. E ele foi realmente para uma grande equipe. Eu não sei ainda se para essa luta isso já fez alguma diferença, acho que é cedo pra gente avaliar, para botar na conta dessa mudança, mas realmente ele passou os últimos 5 meses aqui nos Estados Unidos treinando, então eu acho que a gente pode enxergar na próxima luta, acho que já dá para fazer isso, a gente já pode avaliar, né, se essa mudança de caminho dele, para onde que pode levar. Mas de fato ele fez uma luta realmente muito segura contra um adversário muito duro, realmente, um adversário que vem de boas, uma série invicta, se não me engano, de 5 vitórias, mas eu vi do segundo pro terceiro round, ele entrou meio devagar, realmente acho que ele perdeu o primeiro round, mas do segundo começou a aplicar uns low kicks, encontrou o caminho ali que estava levantando muito a perna do Kattar, e eu acho que ele fez uma luta muito inteligente, segura, do segundo pro terceiro round. No terceiro round ele realmente passou o carro, dominou, botou combinações muito fortes para cima do americano, e realmente eu acho que ele é um cara muito concentrado, muito seguro, me chamou a atenção esse aspecto. O Moicano aí que, na minha opinião, ele tá junto aí dessa nova geração de promessas brasileiras, né? A gente tem vários nomes aí vivendo boa fase, eu acho que ele tá nesse grupo aí também. Agora, Zeca, na luta principal do UFC 223, a gente teve aí a revanche entre a Rose Namajunas e a Joanna Jedrzejczyk, ou Jedrzejczyk. Já adianto, pra mim foi uma luta assim espetacular, foi uma luta muito técnica, foi de altíssimo nível. No final da luta eu fiquei muito na dúvida de quem poderia vencer essa luta. Eu fiquei com uma leve impressão da vitória da Joanna, mas aí entra aquela coisa que a gente sempre fala em disputas de cinturão que vão pra decisão dos juízes. Pro desafiante tirar o título da atual campeã, tem que ser mais convincente, e não foi uma vitória tão convincente assim. Se deixou dúvida, segue a atual campeã. Essa foi a forma que eu vi a vitória da Namajunas, que é óbvio, teve méritos brilhantes, foi uma
apresentação espetacular, 5 rounds em pé contra a Ioana e lutando muito bem, acho que foi incrível, a apresentação incrível da Namajunas. Mas queria saber a sua análise, como é que você avalia esse resultado? Eu acho que passa exatamente por isso que você falou. Foi um lutão. O meu sentimento depois da luta foi vitória da Rose. Poderia ser pra qualquer lado, acho que sim, mas é isso. Se você tá na condição desafiante, se você tem que mostrar que você é melhor do que o outro pra tirar o cinturão dela, eu acho que você tem que realmente não deixar dúvidas, né? Na dúvida, enfim, se eu sou o juiz, dou pra campeã. Mas eu vi a Rose muito bem no início da luta. Acho que os 2 primeiros rounds foram dela. E aí depois a Joana melhorou muito. Agora a Rose, muito jab que ela conseguia conectar, entrava muito forte no rosto da Joana. Então eu acho que o punch da americana foi decisivo. Acho que ela machucou muito mais a Joana. Até a Joana posteriormente colocou os números da luta, né? Ela acertou muito mais a Rose, os golpes, né? Mas ainda assim o meu sentimento, eu não revi a luta, mas o meu sentimento na hora que a luta acabou foi que a vitória tinha sido pra Rose. No fim das contas, assim, eu confesso que antes da primeira luta, eu jamais diria, acho que muito pouca gente diria que a Rose Namajunas ia vencer a Joana 2 vezes. Ah, sem dúvida. Mas eu acho que foi isso que realmente aconteceu. A segunda luta, obviamente, deixa margem, mas eu acho que a gente não pode em nenhum momento questionar o posto de campeã da Rose Namajunas. Não, com certeza. Eu acho que agora, daqui pra frente, ela vai defender contra outros lutadores e tal, e a Joana vai ver se o futuro dela na categoria peso palha ainda, pra ter uma terceira chance, ou se ela vai subir pros Moscas, né? Sem dúvida. E o que mais impressiona também na Rose é que antes de enfrentar a Ioana, ela era conhecida apenas como uma especialista no jiu-jitsu, né? E o que a gente viu foi uma vitória por nocaute e uma outra vitória em 5 rounds, lutando em pé contra a Ioana, que é de altíssimo nível, ou seja, se ela aguenta isso contra a Ioana, ela provavelmente pode aguentar contra qualquer outra rival que tenha talento na trocação. E curiosamente, a última derrota da Rose foi contra a Karolina Kowalkiewicz, se eu não me engano, né, que tava no card, que também tem uma trocação muito boa, então... Isso, que venceu a Felice Rey, né? E quem sabe aí pode acabar cavando a chance dela, mas eu espero que a brasileira Jéssica Andrade seja a próxima desafiante aí. Exatamente. A Rose tá merecendo, né, Zé? Acho que até perguntaram pro Dana depois da luta se seria a Carolina ou a Jéssica, ele ficou em cima do muro ali e falou, prefiro no comentário. Depois da luta, acabou de acabar e tal, não vou dizer quem vai enfrentar quem e tal. Ele elogiou a performance da Carolina, que lutou, né, no card preliminar, mas a gente espera que seja a Jéssica, porque realmente está voltou a vencer depois da Carolina, depois de perder pra Joana, a chance que ela teve de disputar o cinturão, mas eu acho que o jogo casa bem. Eu acho que se a Joana ganha e a Jéssica ainda assim tivesse a chance, era uma luta muito mais difícil. Eu acho que o jogo não casa, e eu acho que o jogo da Rose Namajunas com a Jéssica é o jogo perfeito para uma grande chance aí da brasileira ser campeã. Tomara que a brasileira já tá merecendo já. Agora, Zeca, pra gente finalizando o nosso papo, a gente teve na luta principal o Khabib Nurmagomedov contra o Al Iaquinta, né? Essa chance aí de ser campeão acabou caindo no colo do Al Iaquinta, que é um lutador bem decente, é um lutador que faz lutas muito empolgantes, provou isso nessa luta contra o Nurmagomedov, e o que eu acho que é mais incrível, o Nurmagomedov venceu na decisão do juiz, não teve dificuldade, foi uma performance completamente dominante, mas ainda assim o Al Iaquinta, na minha opinião, representou um rival muito mais difícil do que os últimos rivais do Nurmagomedov, que mostra o nível que o Nurmagomedov tá, né? Porque mesmo tendo um certo tipo de resistência, ainda foi uma performance dominante. Como é que você viu a vitória do Nurmagomedov e o que você acha que a gente consegue prever em relação ao futuro dele? Em primeiro lugar, assim, impressiona a confiança dele, né? É o cara que teve Ferguson, depois Holloway, enfrentou Al Iaquinta, teve outros 2 possíveis adversários no meio do caminho, e ele não queria saber quem ia entrar no octógono com ele. Ele queria falar, eu vou entrar lá, vou ser campeão, seja contra quem for. Então já de cara chamava assim, atenção, assim, ninguém tinha dúvidas de que ele seria campeão, seja contra quem fosse. A gente até imaginava que o Ferguson ia ser um lutão, mas assim, as apostas ainda assim eram no russo. Então de cara isso chama atenção, mas realmente o Al Iaquinta fez uma luta muito digna. O cara que, assim, a estratégia basicamente foi pra cima de cara, tentou machucar o russo na luta em pé, mas era aquilo, na hora que nos 2 primeiros rounds que o russo foi pra cima, catou a perna, um abraço, tentou
faltou finalização, o americano mostrou muito gás ali no chão, né, pra evitar a finalização, e o cara que estava preparado para 3 rounds aguentou 5, né, do terceiro pro 5º round, ele evitou todas as tentativas de queda do Khabib, e fez uma luta realmente que, assim, ele saiu muito mais engrandecido apesar da derrota. Sem dúvida, né? Então, assim, eu acho que pra ele foi muito bom, né, ele abriria o card pra eliminar com o Paul Felder, foi pra luta principal, o Dana fez aquele mistério se daria o cinturão se ele ganhasse ou não, então acho que e quando ele fez a luta em pé com o Khabib, foi quando o gás já tava no final que ele não conseguia mais conectar os golpes dele, né, e ele tomou muitos jabs no rosto, mas quando ele conseguiu conectar nos 3 primeiros rounds em que ele fez a luta em pé, quando foi possível, ele realmente mostrou um punch bom, assim, os golpes que entraram no russo foram fortes. É que o russo também tem um queixo bizarro, né? Exatamente. Realmente, eu acho que, enfim, no final saiu bom pros dois, né? O Khabib fez o que se esperava dele, saiu campeão do peso leve do UFC, e o Al é a 5ª, que se eu não me engano era o 11º do ranking, possivelmente com essa derrota ainda suba alguns degraus, então acho que é uma luta principal que terminou bom pros dois lados. Queria falar um pouquinho só do UFC Fight Night que acontece nesse fim de semana. A gente vai ter aí o UFC Fight Night direto de Glendale, nos Estados Unidos. A gente tem vários brasileiros em ação, né? A gente tem o Alex Cowboy, Cara de Sapato, Wilson Reis, Gilbert Durinho e Diego Lima. Quem que você destacaria aí? Quem que tá te deixando mais ansioso para entrar no octógono nesse evento aí, que tem como luta principal o Dustin Poirier contra o Justin Gage, que também é tiro, porrada e bomba, né? Aquela luta piscar, perde. Exatamente, é lutaço. Mas eu acho que o Cowboy pegou uma luta de última hora, né, com o Conde, e assim, o Cowboy sempre faz ótimas lutas, é um cara que não tem medo, é o cara da porrada, né, é o cara que não tem, na hora não espere muita técnica dele, mas espere muito coração, porradaria total. Então eu acho que é uma luta que eu tô aguardando, assim, dos brasileiros, é uma luta que eu fiquei numa expectativa bem grande de assistir. Acho que, se eu não me engano, é a coluta principal, né? Na verdade, eu acho que o UFC botou como coluta principal o Israel Adesanya, que é meio que uma promessa, e o Mark Vettori. Entendi, o italiano, né? É, mas o Condit e o Cowboy tá ali no card principal. Porque é um lutão, né? O Condit, ele tem um estilo assim, uma trocação apuradíssima, é muito técnico. E como você falou, o Cowboy é coração, vai pra dentro. Tem tudo pra ser uma das melhores lutas da noite, né? É isso. Na expectativa aí já depois dessa semana já tem. Não para, né? E já tem muita coisa pela frente. Exatamente. Daqui a pouquinho tem o UFC Rio, que a gente também já tá ansioso. E vamos aproveitar só que já que a gente falou do UFC Rio, só pra fechar, você que tava lá no Brooklyn, em Nova York, a gente viu a confirmação oficial do Rafael dos Anjos contra o Colby Covington, só que no UFC 225 em Chicago, em junho. O que você conseguiu ouvir em relação a isso? De fato, essa decisão do UFC de tirar essa luta do Rio tem alguma coisa a ver com o problema do McGregor? A organização de alguma forma teme que algo de pior possa acontecer? Foi realmente esse o problema que fez essa luta sair do Rio? Exatamente. Assim, a segurança foi determinante, a segurança do Colby Covington, né? O cara que já tinha tido problema em São Paulo em outubro do ano passado, quando o UFC teve por lá, e aí ele estava exigindo uma série de segurança para lutar, de um esquema de segurança grande para lutar no Rio, e o UFC estava ali tentando ajeitar isso quando acontece todo esse furacão com o McGregor, causou tudo isso, e o Colby Covington tá no nível de falar besteira mais ou menos do Conor, e aí no final decidiu levar isso. A gente já tinha uma disputa de cinturão no Rio, é um card numerado, mas a gente já tinha outras grandes lutas, e acho que eles no final pesaram e falaram, bom, o card ficaria maravilhoso, muito bom, mas já é um card de peso, vamos levar essa luta então para Chicago, um ambiente neutro, que não vai ter problema de segurança. Então realmente isso foi decisivo. O UFC teve uma reunião logo depois do incidente, e isso influenciou essa luta do Rafael dos Anjos com o Colby Covington, que ainda não tinha sido oficialmente anunciada, né? Então eles tinham essa carta na manga.
Zé, queria te agradecer muito, obrigado por nos atender aí depois dessa loucura toda. Muito legal saber os seus insights dos bastidores aí desse UFC 223. Parabéns pela cobertura que a gente acompanhou aqui do Brasil e volte sempre, é sempre um prazer ter você aqui no nosso podcast. Prazer é meu, Coutinho, amigos, os ouvintes aí do podcast. A gente tá, a hora que precisar, estamos às ordens. Então tá aí, esse foi o Zeca Azevedo falando direto do Brooklyn, em Nova York, onde aconteceu o UFC 223. Ele passou aí alguns bastidores que ele acompanhou bem de pertinho durante essa semana louca que passou e falando também um pouquinho aí, nos ajudando a projetar o UFC Fight Night que acontece neste fim de semana com 5 brasileiros em ação. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e eu volto na semana que vem. Até lá!